Fala, lindões e lindonas, sejam bem-vindos ao Perrengue Podcast. Esse é um espaço dedicado para compartilhar as experiências e as vivências de brasileiros nas universidades ao redor de todo o mundo. Vamos conversar hoje um pouco sobre a nossa história e bater um papo sobre a ideia principal deste nosso projeto. Se você está curioso e quer saber mais sobre como é viver no exterior sendo estudante universitário, este é o seu espaço. Continuem ligados e sigam as nossas redes sociais. Então, novamente, sejam bem-vindos ao nosso Perrengue Podcast. Eu sou o Felipe. Eu sou o Caio. Nós somos aqui o host, desse maravilhoso programa. Então, estou muito feliz de poder estar começando esse projeto aí com um grande amigo meu. Altas que é o expectativas. Caio. Altíssimas. E acho que para começar, podíamos aí dando um briefing, uma introdução geral de quem é o Felipe, quem é o Caio, e aí num segundo momento poder se aprofundar um pouco na história. O que você acha, Caio? Boa. Vamos lá, Felipão. Vamos começar assim. Beleza. Então, começando comigo, meu nome é Felipe, eu tenho 27 anos, me formei em Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, lá em São Bernardo, e atualmente estou cursando um mestrado no Japão. Sou o irmão mais velho de 3, sou amante de novos idiomas, curto demais poder conhecer novas culturas, e eu tenho um grande sonho, que é poder conhecer, poder viajar todos os países deste imenso mundão. Caião, quem é o Caio? Em poucas palavras. Bora lá. Quem é o Caio? Bom, gente, eu também tenho 27 anos. Eu moro atualmente no Brasil, na cidade de São Paulo. Sou estudante de psicologia e trabalho também nessa área. Trabalho com o desenvolvimento de pessoas dentro ali do mundo corporativo. Dentre as coisas assim que eu mais gosto de fazer, é claro, tem o lance da música. Adoro tocar violão, adoro tocar guitarra, mesmo sendo ainda muito iniciante em tudo isso, mas adoro. Adoro cinema, adoro filme de terror, filme de comédia, filme de super-herói, sou viciado. E também gosto muito de ler. Ler sobre a área de humanidades, ler sobre filosofia, sobre psicologia, ler sobre a vida, coisas ligadas à vida, ao desenvolvimento pessoal. Então, adoro tudo isso, Então, pessoal, isso é um pouquinho do que eu sou, um pouquinho do que eu gosto de fazer, quem sou eu, onde eu moro. E aí, o Felipe, ele citou um pouquinho das coisas que ele fez, E aí, Felipão, o que eu acho que seria legal a gente fazer agora é que você falasse também, se aprofundasse um pouquinho mais Sim. na tua história, Falar um pouquinho por que você seguiu esse caminho das relações internacionais, falar um pouquinho como surgiu esse seu sonho de conhecer todos os países do mundo. Explica um pouquinho melhor isso pra gente. Boa. Olha só, eu acho que tudo isso que eu tenho vivido hoje, o sonho, a carreira talvez que eu tenho pensado, visualizado a seguir, tem ligado muito ao que eu pude viver na minha infância, Uhum. Então, diferente de muitos, a minha infância foi um pouco, como posso falar? Diferente. Por Sim. quê? Então, meu pai é brasileiro, minha mãe tem a descendência japonês. Eu nasci, então, na década de 90. Durante essa década, foi o boom, de vários imigrantes descendentes japoneses se mudarem para o Japão Uhum. a fim de trabalho, a fim de buscar condições melhores, mesmo trabalhando em fábrica, tudo mais. Então, naquela época, compensava muito, E Uhum. foi nessa onda que meu pai e minha mãe decidiram e eu fui junto, claro, eu era bem pequenininho, tinha 2 anos e meio, Não tinha como escolher, não tinha como escolher, exato. E eu acabei então me mudando, para lá em 97 e lá
o que era logo, logo, vamos voltar, daqui a pouco estamos de volta, foi o que durou 13 anos, Olha. né? Então, esses 13 anos de experiência, né, lá no Japão, para mim foi algo muito importante, porque a cidade onde eu morava, né, era uma cidade chamada, eh, a província, né, chama Gunma, e a cidade chama Ota. E Hum, lá, a característica dessa cidade era que tinha muitos imigrantes. E a olha. maior população de imigrantes naquela região eram os brasileiros, né? Tinham muitos peruanos, pessoal da própria Ásia ali, né? Da Filipinas, entre outros. Então eu pude conviver, né, com ah, várias pessoas, né, de nacionalidades diferentes e tudo mais, e principalmente com muitos brasileiros, inclusive. Mas Hum. eu comecei os meus estudos aprendendo alfabetizado primeiro em japonês, com os meus 3 aninhos, e depois eu vim aprender o português. Então, Caramba. Mas, é, Felipão, isso daí não deu um bug assim na sua cabeça, cara? Como é que você conseguia pensar foi. em duas línguas diferentes desde tão jovem? Como é que era isso, cara? Não, sim, sim, sim. Então, isso eu lembro claramente, assim, como é que foi o processo de aprender o português. Hum, Então, como meus pais trabalhavam, né, e não tinha uma perspectiva assim, de volta muito clara em quando voltar para o Brasil, e aí foi por isso que eu comecei na escola japonês, né, da creche, e ali você vai aprendendo, alfabetizado, e aí eu estudei até meus 8 anos numa escola japonesa, né? E aí, a partir quando eu completei 8 anos, meus pais traçaram, então em tanto tempo nós vamos voltar para o Brasil. E é importante que legal. você fala português. Sim, com E certeza. aí, por ter bastante brasileiros naquela região, então foi fundado. Tem diversas pessoas, né, que fundaram algumas escolas ou trouxeram é, filiais, né, do Brasil, né, para os brasileiros e tal. E aí foi numa dessas escolas que eu entrei. E eu confesso que para aprender o português foi muito árduo, assim. Eu chorava, chegava para minha mãe e falava: "Não quero aprender, muito difícil", Nossa. porque tem, né, a questão de todas as regras, né, no português, que é muito diferente de uma língua ah, oriental, né, vamos colocar assim. Sim. Conjugação, etc. Então eu lembro, cara, eu chorava, porra, não quero aprender isso. Mas era importante. Então, por exemplo, em casa eu falava mais japonês e depois, no caminhar das coisas, né, Uhum, fui aprendendo português e eu comecei a falar português com os meus pais. uhum, E eu digo dessa experiência, né, porque, como eu tinha comentado, através de aprender novos idiomas, poder se conectar com novas pessoas, dali foi criando uma perspectiva para mim. Olha, aprender novo idioma é algo legal. Apesar de ser hum, difícil, é algo uhum, muito bom. E aí, uhum. então, o que era logo logo, né, como eu comentei, ficou 13 anos. Então, com meus 15 anos, nós decidimos voltar ao Brasil. E duas razões principais. A primeira é a questão da crise, né, que ocorreu em 2009, financeira e tal, afetou muito a condição de trabalho de vários imigrantes no Japão. Então já Uhum. não estava ganhando tão bem, meus pais não estavam ganhando tão bem quanto era antes. E o segundo é relacionado à família, né, dos meus pais que estavam no Brasil e também a nossa família, né, a questão de perspectiva. Então, Sim, mas basicamente, aí, por exemplo, Felipe, diante desse cenário que você ficou tanto tempo no Japão, cara, o que você sentiu quando você ficou sabendo que você ia ter que, depois de tantos anos, voltar para o Brasil? legal, legal. Olha, eu senti de certa forma feliz, porque muitos dos meus amigos já tinham voltado para o Brasil por Ah, conta legal. da crise e tal. Então, eu estava já no ensino médio, né? Eu fiz o meu primeiro ano do ensino médio em português, né? Lá na escola brasileira. Então, a maioria já tinha voltado, meu.
Eu falei, Da hora. caralho, vai ser bom, né? Voltar, pelo menos vou voltar com meus amigos e tudo. Então, de certa forma, foi bom. Uhum, Mas claro, né? A questão da insegurança batia, né? Pô, não conheço ninguém. uhum, A cidade, pô, nem sei como é que é e tudo mais, né? uhum, Mas acho que foi bom. Foi uma decisão em conjunta, né? Meus pais, tipo, apesar de ser muito novo, compartilhou da ideia. Eu falei, não, eu quero sim, porque, como eu estava comentando, é ligado à família, porque a maioria dos descendentes que continuam no Japão acabam que vai. O futuro é trabalhar em fábrica, né? É você entendi. ganhar seu dinheirinho no final do mês. Não que isso seja ruim, não estou falando isso. Mas ter o seu dinheiro no final do mês, mas trabalhar em fábrica e eu não queria isso. Tipo, não era isso que eu via, né, para minha vida. Eu queria algo diferente, sabe? Que eu Uhum, pudesse criar um significado maior na minha vida, além de trabalhar em fábrica e tal. uhum. E o caminho para isso, né, que meus pais sempre me incentivaram é cursar uma universidade. E aí isso Legal. levou, né, foi o que pesou. Então, né, pro Felipe, para os meus irmãos, temos que voltar para o Brasil porque é lá onde pode ter a oportunidade, né, de estudar uma universidade. Claro que eu teria, sei lá, eu poderia ter continuado no Japão e estudado lá, Uhum, mas pelo fato de aos 8 anos, meu irmão também, né, ter iniciado os estudos apenas em português, tipo, eu não tinha o nível de fazer uma faculdade, entendeu? entendi. Fazer uma Então universidade em japonês. Então, ia ser mais tranquilo fazer uma universidade em português, né? exatamente, exatamente. Legal. Sim, cara. Então 2010 eu voltei e foi onde eu te conheci, né? Lá no ensino médio. Sim. Né? Então dali a gente se conheceu, trocamos ideia, foi aquele conexão, né, de brother mesmo. Dali a gente mantém toda essa nossa amizade e vivemos várias coisas juntos. Nossa, cara, coisa de Ah, filme. Coisa de né? filme, hein? Sim, cara. Ah, e bom, o que mais? Dali o porquê que eu fui estudar relações internacionais, acho que é algo interessante. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu tinha uma decisão muito clara. Eu vou voltar para o Brasil, mas eu vou voltar e buscar condição de estudo muito boa, questão de universidade, né? Então, e para Uhum. mim, né, para minha área de relações internacionais, as melhores universidades ou são muito caras, como a Hum, PUC, a FGV, a Mackenzie, etc., né? Mas são muito caras, uhum. ou universidade pública. Então, como eu não tinha grana, vamos para a universidade pública. E ele Sim, foi, única opção. única Uhum, opção. 2 anos de cursinho, né? Depois que a gente se formou do ensino médio. uhum. Ah, e aí passei, né, na Universidade Federal do ABC, depois de 2 anos intenso de cursinho. Que foi uma E felicidade, hein? Aquele dia que você enorme, descobriu que você cara. passou, rapão na tua Porra. cabeça. Não, foi foda, sim, é verdade. É, e aí, só explicando o porquê, né? Claro que quando a maioria dos estudantes que entram no curso de Relações Internacionais é pensando em eu vou me tornar diplomata. Sim, sim, sim. E de certa forma foi um pouco dessa expectativa que eu tinha, mas principalmente porque um dos outros motivos, né, é que o curso de Relações Internacionais ele é muito amplo, ele é muito tipo, né, tem muita coisa que você pode ser explorado. E de certa Uhum, forma é nova, né? Essa uhum, profissão de ser um internacionalista, etc. Pode focar em várias áreas, corporativa ou diplomática, etc. Mas assim, o meu background, né, de ter vivido fora, de ver o potencial do idioma, né, eu sinto isso como uma grande ferramenta para transformar, sabe, o mundo, né? Então foi a partir daí, né, que eu vi que as relações internacionais poderia fazer uma diferença na minha vida,
né? Seja de poder se conectar com novas pessoas, estudar o que eu estudei, né, dentro da universidade, e também no meu futuro, sabe? Como eu estava comentando do meu sonho de viajar e conhecer todos Uhum. os países do mundo, ter amigos ao redor do mundo, eu via como algo que acho que é o caminho mais certeiro, né? Ser um Então, indivíduo internacional, né? ser um indivíduo internacional, isso aí mesmo, É. sim. E aí foi, né? Só para finalizar aqui minha parte, cara, foram 6 longos anos de estudo na universidade. Como muitos jovens, né, no Brasil, durante esse período eu também trabalhei, desde do cursinho eu sempre trabalhei, então trabalhava durante o dia e fazia o cursinho e depois a universidade à noite, né? Um Isso grande foi ali, desafio, né? foi muito foda, assim, É. grande desafio. Mas eu fico muito feliz, né? Porque o que eu estava estudando eu podia aplicar, né, dentro do meu trabalho, onde eu trabalhei durante 8 anos numa organização internacional, né, que se chama Brasil Soka Gakkai Internacional, Brasil Soka Gakkai Internacional, onde eu podia então colocar em prática tudo que eu vivi através do meu idioma, tudo que eu estava aprendendo também dentro da universidade, né, podendo auxiliar, né, os membros que fazem parte dessa associação. Então, vem membros de todo o Brasil. Eu trabalhava na sede, né, dentro de São Paulo, é, comunicação, tradução, conexão, enfim, em vários setores, né, eu pude trabalhar dentro dessa organização. Uhum. E que, meu, finalizando aqui, culminou, meu, no meu grande sonho de poder voltar ao Japão, né, de certa forma ali, e estudar um mestrado que se chama Estudos Internacionais de Paz. Então, Demais. hoje, fantástico. O Caião me acompanhou, né, todo esse período, era um puta sonho meu. E aí, Nossa, a gente, partir. a felicidade do Felipe quando ele passou, nossa senhora, contagiou todo Nossa, mundo, né? demais. Verdade. Foi muito E bom. aí, esse ano, né, então, desde abril, eu iniciei esse mestrado no Japão. Por conta da pandemia, eu estou fazendo online, né? Uhum. Mas espero quanto antes poder estar né, no Japão lá, vivendo tudo isso que eu pude viver quando criança, mas agora como estudante, mestrado, né, no Japão. Uhum. Mas esse mestrado assim tem me proporcionado essa oportunidade de aprofundar, eu acho que mais sobre o curso, principalmente sobre a minha vida, né, de como ser um indivíduo que pode construir a paz de uma maneira concreta e não só no mundo das ideias e tal, né? Então Uhum. é algo que tem sido muito gratificante, enfim. É assim, né? Acho que é um Sair da pouco área disso. acadêmica e ir para a prática, né, Felipe? Exatamente, cara, exatamente, exatamente. Então, é isso, vão ser 2 anos, né, de curso aí, então muito feliz. Bom, Muito falei bom. demais, agora vamos ouvir você, né, meu, Caião, Caio Oh, vamos lá. Mitsunari, por favor, como é que foi também essa trajetória até hoje? O que que você, como você comentou, né, trabalha no desenvolvimento de pessoas, como você chegou até aí? Conta aí. Bom, vamos lá, gente. Depois dessa super história inspiradora do Felipe, né? Vou contar um pouquinho da minha história também. Diferente do Fê, eu sempre morei aqui no Brasil, né? Nasci e cresci aqui em São Paulo, mais especificamente aqui num bairro, na zona leste de São Paulo, o bairro de Itaquera, que é um bairro que fica um pouquinho afastado do centro da cidade, né? Mas, enfim, nasci aqui, cresci aqui, tô até hoje aqui, né? E na minha infância ali, eu estudei no colégio de freiras, e depois de sair desse colégio de freiras, eu fui para ETEC, né? Cursei o ensino médio, onde, como o Felipe Uhum. bem falou, né? A gente se conheceu lá, e foi um momento muito show de bola, um momento muito legal, porque foi aquilo que o Felipe disse, né? O primeiro contato, e a partir dali, né? Foi uma amizade que a gente manteve e mantém há mais de 10 anos, né? Sim. E a gente sabe que não é para qualquer um, né? 10 A anos, gente né? sabe Nossa, pensa que assim, é verdade. é uma vida, né, cara? Nossa, é Verdade. uma vida. E assim, cara, a gente sabe que na nossa vida pessoas vêm, pessoas vão, e tem essas pessoas que ficam, né? Essas amizades que perduram, né?
Então, a nossa amizade começou lá no ensino médio, a gente estudava junto, jogávamos ping-pong juntos, né, que era um dos nossos Uhum, hobbies da época. exato. Eu lembro que na época da ETEC foi demais, porque a gente chegou, além de estudar junto, organizar campeonato de ping-pong. Nossa, É então a nossa verdade. foi demais, cara. Foi muito engraçado. E é claro, o Felipe sempre levava tudo, né? O cara é um rato do Ai, ping-pong, cara. sempre foi demais. E aí, a nossa experiência no ensino médio foi essa, né? Então, terminou o ensino médio, e aí cada um foi para um canto. Então, enquanto o Felipe foi fazer o cursinho, né? Eu também fui fazer um outro cursinho para poder já entrar no vestibular, né? Só que a gente sabe que muitas vezes a gente sai do ensino médio sem ter um direcionamento muito assim, muito assertivo, muito certo sobre o que a gente quer fazer pelo resto da vida, né? Porque, Uhum. querendo ou não, tem também uma pressãozinha, né? Puxa vida, vou sair do ensino médio, já tenho que entrar numa faculdade, já tenho que saber certinho o que eu vou fazer pro resto da vida, né? Então, a gente não sai com essa certeza do ensino médio. Diferente do Felipe, que já saiu do ensino médio e já estava ali, né, com a ideia de cursar algo voltado para relações internacionais, Sim. cara, saí perdido, né? E o que me conduziu, num primeiro momento, foi o seguinte: meu pai e minha mãe são ali da área de exatas, né? Então o que que eu falei? Pô, filhinho de peixe, peixinho é. Se o pai e a mãe é da área de exatas, eu tenho que seguir esse caminho também, né? Eu Sim. acho que acredito eu que essa seja uma das trajetórias de muita gente, né? Puxa vida, os pais ali são de uma área e vão incentivar os filhos a seguir na mesma área, né? Então, comigo não foi diferente, foi o que eu fiz. Saí do ensino médio, fui fazer cursinho e depois do cursinho acabei entrando aqui na FATEC de Itaquera, né, a Faculdade de Tecnologia de Itaquera, que é uma faculdade que foca em cursos tecnólogos, né, que forma pessoas Uhum. para trabalhar em indústrias, trabalhar em empresas, e foi o que eu fiz. Então, depois do cursinho, entrei na FATEC, mais especificamente ali no curso de automação industrial, né? Que é um curso que te forma para você poder trabalhar com a área de robótica, com a área de elétrica, eletrônica dentro das empresas, né? E foi o que eu fiz. Inclusive, você foi da primeira turma, né? Cara, foi quase isso, porque foi uma época que as FATECs estavam começando a se expandir pelo estado de São Paulo, Uhum. né? E a FATEC de Itaquera, quando eu entrei, era o segundo semestre da FATEC. Então Ah, tá. era muito engraçado, porque você estava tendo aula assim na faculdade, aí você olhava para o lado de fora, para o corredor da sala, passava um cara ali com um carrinho de pedreiro, né, com argamassa, você sentia cheiro de tinta, né, porque o pessoal ainda estava construindo as salas, estava Aham. pintando as paredes. Então, enquanto a gente estava tendo aula, a faculdade ainda estava sendo construída, né, então foi muito louco isso. Então era tudo muito novo, né? Muito incipiente. Os professores tinham começado a dar aula quase que naquele momento ali, né? E Uhum. realmente nós somos ali uma das primeiras turmas ali da FATEC de Itaquera. Que Só fica que eu do lado do metrô, inclusive, pessoal. Do sim, metrô é isso Itaquera aí, ali. gente. Para localizar o pessoal aqui em Itaquera, tem meio que esse conglomerado, né? Tem a Faculdade de Itaquera, do lado do metrô, que fica do lado do estádio de futebol, né? Onde teve a abertura Isso. da Copa, né, Felipe? Isso. Sim. Teve a abertura da Copa aqui em Itaquera e tudo mais, e foi um puta de um evento, né, cara? Então foi bem legal mesmo. Só que o que acontece, pessoal? Comecei, então, a fazer a faculdade, só que depois de um tempinho eu realmente vi que aquilo não ia dar certo para mim, né? Eu não me identifiquei com a área de eletrônica, essa área mais, né, voltada para robótica, voltada para automação, não me identifiquei, né? Não me identifiquei com as aulas, não me identifiquei com as matérias. Só que, por outro lado, eu gostei muito da experiência da faculdade, porque a faculdade, a universidade, te proporcionam isso, né? De você se envolver Uhum. com outros projetos, conhecer gente nova, além das suas aulas, né? Então, eu comecei a me envolver com projetos de monitoria, com projeto de iniciação científica, e gostei muito dessa parte do meio acadêmico, né? De me inserir ali nos métodos de investigação científica, na parte de monitoria, eu dava como se fossem pequenas aulas, né? Para os alunos que tinham certa dificuldade com algumas matérias. Eu, no meu caso, eu Uhum. dava monitoria de inglês técnico, né? Então eu ajudava ali o pessoal com a parte de inglês, que precisava, que era uma linguagem usada dentro das indústrias e tudo mais. Então, eu me apeguei a esse lado, né? Eu gostei muito dessa experiência de dar aula, de tomar esse contato com o pessoal, né? Então, foi muito bom.
Só que o que eu comecei a perceber? Puxa, as matérias não estão me identificando com as matérias. O que eu pensei em fazer? Vou ir para outra área, né? Só que assim, esse ir para outra área foi ainda dentro da área de exatas. Porque você vê que louco, né? Que louco é isso. Porque, embora eu não estivesse me enxergando dentro dessa área de eletrônica e elétrica, que é uma das áreas dentro da engenharia, eu pensei, bom, essa área não é para mim. Então eu vou tentar ir para outra área dentro da área de exatas. E qual foi a área que eu escolhi? A área de mecânica, né? Só para o pessoal entender, que não é muito familiarizado com essas nomenclaturas, com esses nomes, a mecânica é um ramo diferente da eletrônica, né? Então eu falei, bom, se eu não estou me dando certo aqui, vou ir para o outro lado. E foi aí que, em 2014, né, que eu decidi no começo do ano sair da FATEC, né? O curso de automação que eu fazia era um curso que tinha duração de 3 anos, se eu não me engano. E eu pensei, bom, vou parar aqui no meio do curso, né? Fiz 1 ano e meio de curso, vou tentar outra faculdade, mas agora voltada para a área da mecânica, né? E aí foi nesse momento que eu voltei, né? Prestei o vestibular novamente, fiz cursinho novamente antes de prestar o vestibular, prestei o Enem e consegui entrar no Instituto Federal de São Paulo. Dessa vez, para cursar uma faculdade, uma graduação chamada Gestão, o nome é longo, hein? Gestão da Produção Industrial. É um puta do nomezão, né? Mas, enfim, basicamente, só o pessoal entender, é uma faculdade que você faz para poder trabalhar com os processos de mecânica dentro das empresas, né? Dentro da indústria. E aí, enfim, segui esse rumo. Dentro do Instituto Federal, dentro da experiência no Instituto, foi muito boa também, porque a faculdade pública também te abre vários horizontes, né, para você trabalhar com outros projetos. Mas, nesse momento, eu decidi focar na faculdade mesmo, e durante a faculdade eu consegui arrumar um estágio na área, né? Então, eu consegui estagiar durante o período, né? Consegui trabalhar durante o período dentro ali da área da indústria, da área comercial, da área de projetos, né? Algo que tinha a ver com a minha faculdade naquele momento. Só que, né, durante esse período de vai e vem, faculdades e tudo mais, eu comecei a tomar contato com outras atividades, né, no meu tempo livre. Que outras atividades foram essas, né? Geralmente quem me pergunta, eu conto essa história e o pessoal já sabe, né? Mas só para contar de novo aqui, né? Teve um momento da minha vida que, além dessas áreas de exatas, eu tomei contato com a área de humanas em, em um momento muito interessante. Eu lembro até hoje, eu ainda estava na FATEC, né? Ano de 2013. Teve um dia que eu simplesmente estava ali, zapeando os canais, né? Passando os canais ali na televisão, e acabei caindo num canal ali que era a TV Bandeirantes, num programa de talk show, um antigo TV programa. Bandeirantes. Exatamente, cara. Pra você ver que como as coisas mudam, né? Hoje a gente mal assiste TV, se for parar pra ver, né? Hoje é mais Nossa. tudo feito pela internet, mas na época a gente assistia muita televisão, né? Sim, sim, sim. Então, CQC, né? cara, no CQC, exatamente, tinha o É. CQC, aí na Bandeirantes tinha as novelas também, e tinha esse talk show, um talk show chamado Agora é Tarde, né? Era um Uhum. talk show conduzido pelo Danilo Gentili, e eu lembro que nesse dia, cara, foi assim, um dia fatídico, foi um dia marcante para mim, porque foi o dia que me fez ter outra perspectiva do que eu poderia seguir como carreira. Por Uhum. quê? Porque nesse dia, nesse programa específico, o apresentador Danilo Gentili convidou para falar no programa um professor chamado professor Mário Sérgio Cortella, né? E hoje é um professor muito conhecido aqui no Brasil, ele dá várias palestras, né? Dá aula em Uhum. universidade e tudo mais, mas antes ele não era tão conhecido, né? A gente conhecia ele por ou ter ouvido falar dele em rádio e tudo mais, mas na televisão era a primeira vez que ele ia, assim, né, para o público mais geral. E eu falei, nossa, quem é esse cara, né? Mário Sérgio Cortella. E era muito interessante, porque a legenda que aparecia dele ali no nome, no programa, né, que descreviam Uhum. ele, era assim, professor Mário Sérgio Cortella, o homem mais inteligente do Brasil. Então, bicho, na hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, Caramba. os caras são muito, assim, pretensiosos, né? Falar que anunciar o cara como o cara mais inteligente do Brasil, eu acho que pelo menos alguma coisa esse cara tem pra falar, né? E aí, cara, não deu outra. Aham. Comecei a ouvir ele falar sobre o ser humano,
comecei a ouvir ele falar sobre a arte da convivência, né? Como as pessoas podem conviver melhor em sociedade, o que elas podem fazer, né, para poder melhorar a convivência de todos, né? Seja no Brasil, seja até em outros países, como tomar contato com culturas diferentes, como enxergar o ser humano como um ser diferente, né? E aí não deu outra, cara. Me apaixonei, né? Então ele falava sobre filosofia, comecei a ler os livros dele, comecei a ler as indicações de autores que ele dava ali da área de humanas em geral, né? Então a área de filosofia, a área de psicologia, sociologia, não deu outra. Me apaixonei. Pode crer. Só que Caramba, mas na isso foi televisão, né? Pensar. exatamente, cara, na televisão. Quem imaginar, né? Quem Uhum. imaginar? E aí foi louco, porque embora isso tenha acontecido em 2013, quando eu ainda estava ali na primeira faculdade, na FATEC, eu desde lá comecei a utilizar parte do meu tempo para me dedicar à área de humanidades, né? Para me dedicar a entender melhor o ser humano como um ser integral, né? Me dedicar a entender o comportamento humano e tudo mais. Só que isso foi tomando uma proporção maior ao longo dos anos, até que chegou um momento ali, enquanto eu já estava em outra faculdade, enquanto eu já estava no Instituto Federal fazendo esse outro curso, né, de gestão da produção, eu comecei a perceber que, assim, chegou um momento da minha vida que a balança estava pendendo mais para um lado do que para o outro. Por quê? Porque eu estava me dedicando muito mais a estudar a área de humanidades como um todo, né? A querer aprender mais sobre o comportamento humano e tudo mais, do que me dedicar ao trabalho, às coisas da faculdade. Então eu pensei, pô, tem alguma coisa errada, né? As proporções aqui se inverteram. E aí que eu comecei a perceber que o meu caminho realmente que eu queria seguir era o caminho das humanidades, o caminho da psicologia, o caminho de entender o ser humano, de ajudar o ser humano nesses aspectos, do que ir para a área da indústria e tudo mais. E aí foi quando eu percebi que eu precisava virar a chave, né? Foi quando eu decidi, falei, não, eu vou precisar fazer uma transição de carreira, né? Vou precisar agora mudar minhas perspectivas de futuro. Foi quando ali Sim. em 2017, que foi o ano assim decisivo, porque eu terminei minha faculdade junto com os estágios, né? E aí que eu decidi retomar mais uma vez os estudos no cursinho, decidi retomar mais uma vez os meus estudos pro vestibular, né? Para poder tentar entrar em uma faculdade da área de psicologia. Foi quando, foi quando ali que prestei vestibular novamente, prestei vestibular para a USP, prestei FUVEST, Unicamp, Unesp, e consegui entrar numa universidade particular, né? Então, ali no início de 2018 foi quando eu entrei na Universidade de São Judas, que na época era uma universidade que tinha, assim, era bem conhecida, né, pelo curso de psicologia, tinha um curso bem estruturado e que te dava perspectiva de futuro na área, né? E aí, cara, não deu outra. Me engajei, entrei na faculdade de 2018, na faculdade de psicologia, né, que são 5 anos de formação. Depois de 2 anos de faculdade, comecei a trabalhar na área, então entrei de cara na área ali de desenvolvimento humano, de treinamento. Gostei muito da área, me identifiquei logo de cara, né? Gostava muito de falar, né? Eu gosto muito de falar, gostava de dar treinamentos, gostava de algum jeito, levar aquilo que eu tinha estudado, né? Na teoria, nos livros, com os autores mais tradicionais, para a nossa vida prática, né? Gostava de levar esses conceitos filosóficos, esses conceitos da psicologia, da sociologia, para vida real. Vida real não, vamos dizer assim, vida prática, né? Sim. Com o intuito de realmente ajudar as pessoas, transformar o modo das pessoas de se enxergar, o modo que elas enxergavam o mundo. Então, cara, esse movimento para mim foi o que deu certo. Então, eu comecei a trabalhar na área. Hoje continuo trabalhando na área, né? Hoje, ano que vem eu vou terminar minha faculdade. A minha intenção é que eu faça uma especialização dentro da área de psicologia, né? Seja fora do país, seja dentro do país, ainda estou decidindo isso, né? E hoje eu continuo trabalhando na área também, continuo trabalhando com o desenvolvimento de pessoas, e a minha intenção realmente é levar isso daí anos a fio, né? Eu acho que agora, dessa vez, eu posso dizer, né, que eu encontrei o meu objetivo aí no mundo, né? É
É isso aí, pessoal. E agora que vocês puderam conhecer um pouquinho mais da minha trajetória, da minha experiência universitária, da experiência universitária do Felipe, a intenção é que nesse bloco a gente consiga falar um pouco melhor para vocês do que se trata esse novo projeto, do que se trata o Perrengue Podcast. Então, para começar, eu vou explicar para vocês de onde veio essa ideia. A ideia de trazer um podcast surgiu justamente porque eu e Felipe temos muitas coisas em comum. E uma delas é essa paixão, esse desejo de dialogar com pessoas, de conversar com pessoas diferentes e levar o conhecimento à frente. Então, justamente por causa disso, a gente conseguiu conceber essa ideia do podcast e, junto a isso, pensar num propósito. Qual seria o propósito dessa conversa, dessas conversas que a gente gostaria de trazer para o público? Então é o seguinte, se você for alguém que vai estudar fora do seu país de origem, ou se você for alguém que tem vontade de conhecer novos povos, novas culturas, ter contato com gente diferente, criar novos hábitos, e se você não sabe muito bem por onde começar, bom, então aqui é o seu lugar. Porque a intenção do Perrengue Podcast é da gente trocar ideia, trazer informação, discutir essas experiências, falar um pouquinho sobre esse processo de cursar uma universidade no exterior, e tudo isso, claro, com pessoas que já passaram por esse tipo de experiência ou que, na verdade, estão passando até hoje. E é claro, como a gente não pode deixar de se divertir com aquilo que é imprevisível, sempre que a gente fala de uma experiência no exterior, isso sempre vai estar rodeado de perrengue, né? Por isso que justamente quando a gente pensa sobre esse nome específico, perrengue, a gente imediatamente correlaciona com aprendizado. Felipe, você pode explicar um pouquinho melhor para a gente por que tem essa relação do perrengue com o aprendizado? Claro, Caio. E aí, eu queria primeiro agradecer, né, você que topou também poder estar aqui nessa jornada aqui do Perrengue Podcast. E aí, assim como pegando o gancho que você comentou, né, esse propósito tem total ligação com o próprio significado que a gente deu a esse podcast. Na verdade, a intenção é poder ressignificar, né, um pouco da palavra que é bastante utilizada no Brasil como perrengue, né? Normalmente associado ali a um momento ruim, a um momento de dificuldade, mas eu tenho plena certeza de que em momentos de grandes desafios, é o momento que a gente mais aprende através daquela situação. Uma vez que a gente ultrapassa aquela situação, né, a gente se torna ali um grande tesouro, né, na nossa própria vida. E eu acho que a vida universitária, ela é recheada, na verdade, de vários perrengues. Antes de entrar numa universidade, o período enquanto você está estudando em uma universidade ou em determinado curso, ou mesmo depois que você se forma, né, a vida como um todo, ela tem vários perrengues, né? Então, o significado é, na verdade, dar outro sentido a essa palavra perrengue. E aí, através dessas histórias que a gente quer através dessas histórias que estaremos trazendo aqui, né, no nosso podcast, é fazer com que todos nós aprenda, se inspire, né, e que possa compartilhar com mais e mais pessoas. Essa vida universitária fora do Brasil, será que é diferente, né, estudar no Brasil? Ou será que é parecido? Ou é o mesmo? Será que estando fora do Brasil é mais fácil ou mais difícil? Quais são esses perrengues que as pessoas passam? É um perrengue chique ou é um perrengue brabo? Né? Enfim, acho que cada pessoa vai poder tirar essa conclusão. Mas o nosso principal papel aqui é poder fornecer, né, esse espaço para que esses estudantes brasileiros, mundo afora, tenham a oportunidade de compartilhar suas próprias histórias. Então hoje, né, oficialmente na ONU tem 193 países. Então são pelo menos 193 lugares, perrengues, que vocês vão poder escutar, né, através aí do nosso podcast, né? Mas é isso aí, um pouco desse significado. Caião, acho que seria legal agora poder comentar assim, um pouco do perfil dos convidados, que a gente já conseguiu, né, fazer as gravações. Se puder dar esses detalhes aí pra galera.
Com certeza, cara. E assim, a gente fica super empolgado porque agora nós já temos 10 episódios gravados com os convidados mais diversos, de diversas partes do globo. Então a gente já tem convidado que falou pra gente da experiência dele ou dela, né? No Japão, nos Estados Unidos, convidado da França, Portugal, Alemanha, Coreia do Sul, entre outros. Né? Então são convidados super diversos. E como o Felipe falou, cada vez que a gente grava, né? E aí eu vou falar da minha experiência, né? Que eu estou tendo com essas gravações, ao entrar em contato com esses convidados e com as histórias que eles trazem pra gente, e assim, é sensacional. Né? Eu acho que a gente tem lugares que a gente aprende, né, na faculdade, na escola, mas quando a gente aprende a partir da experiência do outro, é uma coisa tão enriquecedora, que querendo ou não, a gente acaba comparando até com a nossa própria situação. E uma coisa que me veio à mente conforme a gente foi gravando esses episódios, e que ficou bem marcante para mim, é que, estando aqui na minha casa, né, na frente do meu computador, aqui em São Paulo, aqui no bairro de Itaquera, eu consegui me ver em vários locais do mundo, na medida em que a gente foi trazendo esses convidados. Então, quando a gente estava falando com um convidado que falava da experiência na Alemanha, eu me via lá, na Alemanha, na Universidade da Alemanha, passando pelos mesmos desafios, né, enfrentando os mesmos perrengues, e aconteceu o mesmo para a Coreia do Sul, para Portugal, para o Japão. Então é como se a gente viajasse para vários lugares do mundo sem sair de casa, o que para mim, está sendo, né, uma experiência sem precedentes. E para você, Felipe, como é que está sendo sua experiência, tua sensação com todas essas gravações que a gente vem fazendo? Sim, man. Só nesses 10 episódios iniciais, cara, a experiência tem sido fantástica, sabe? O que eu tenho sentido bastante em comum em todos os nossos convidados é que, apesar do perrengue, muitas vezes ser engraçado, muitas vezes ser bem realmente desafiador, se tornaram grande tesouro assim para todos eles, né? Foi um momento de aprendizagem, sabe, da cultura do local, né? E até alguma dicas assim para nós que estamos ouvindo também não cometer ou estar ligado, né? Quando a gente estiver visitando aquele país, enfim. E aí, acho que sobretudo, né, cara, eu sinto que a cada episódio, a cada conversa que eu tenho tido, eu tenho criado valor assim na minha própria vida, né? De poder aprender, né, de agregar alguma coisa nova na minha vida. Então, meu sentimento, mano, tô muito feliz, muito realizado com tudo isso. E aí, espero que também, né, os nossos ouvintes aí possa sentir essa mesma coisa que estamos sentindo agora, que fiquem ansiosos aí pelos próximos e, enfim. E aí, trazendo um pouco do gancho da questão da frequência, como é que vai funcionar o próprio projeto do Perrengue Podcast, vai ser o seguinte: vai ser um episódio semanal, todas as quintas-feiras serão disponibilizados novos episódios com novos países também e novas universidades. A próxima data com a nossa convidada será no dia 13 de janeiro com a Patrícia Yukari, onde ela vai contar a experiência dela no Japão. Muito, muito interessante. E aí, todos os episódios vai ter uma duração de aproximadamente 1 hora e 15. Os canais de disponibilização, né, serão ali os principais que está no mercado, né? Então vem o Spotify, o nosso YouTube, Deezer, Apple Podcast e o SoundCloud. Então, se puderem já seguirem as contas no Spotify, no YouTube, já estão disponibilizados lá, por favor. Já cheguem lá, se inscreve no canal, por favor, para dar aquela forcinha. E não se preocupem, né, para as pessoas que acham que é muito longo, né, os episódios. A gente também vai ter o canal de cortes, onde vai ter os principais tópicos, né, da conversa de cada um dos episódios da semana. Então vocês podem acompanhar por lá. Então fiquem tranquilos. Então acho que era isso que a gente queria estar comentando a respeito do nosso projeto em si. Fico muito, muito feliz, né, de poder estar iniciando isso ao lado do grande camarada e amigo que é o Caio. E então bora lá.
bora lá, né, Caio? Bola pra frente e vamos que vamos, mas contamos com o apoio dos nossos ouvintes aí. É isso aí, Felipão. Só sucesso. E assim, estamos chegando no final do nosso podcast, porque a intenção era poder, então, falar da nossa história, e aí também a ideia do projeto. E, por favor, né, como eu estava comentando, os canais estão totalmente abertos para receber sugestões, ou se você que está escutando, né, estudou ou estuda fora do Brasil e também queira participar, fica super à vontade de mandar, né, uma mensagem para nós. A gente está totalmente aberto nas redes sociais, né, no nosso e-mail. E aguardem que o negócio vai ser louco. É muito conteúdo, muita história para ser compartilhada, né? Então, aguardem. Só digo isso, apenas aguardem. Então, acho que da minha parte... Né, Carol? Falei. Não, com certeza, Felipão. Assim, como a gente comentou no início, as expectativas estão bem altas, né? A gente está investindo bastante tempo, investindo nosso esforço realmente para fazer uma coisa de qualidade para vocês. Como o Felipe falou, ainda como são os primeiros episódios, a gente ainda está aprendendo, tá? A gente ainda está se inserindo nesse mundo do podcast, então vocês vão ouvir aqui de fundo, às vezes, carro passando, cachorro latindo, vocês vão ouvir a gente gaguejar, mas o importante é isso que o Felipe comentou anteriormente, de que a gente realmente está fazendo esse podcast de coração, né? É algo que a gente vai de encontro com a nossa proposta de carreira, com a nossa proposta de vida, que é conectar as pessoas, conectar as pessoas através do diálogo, levar essas informações à frente, né? E unir todo mundo numa causa só, mesmo que tenham perrengues aí pela frente. É o nosso propósito de vida, é estar conectado com pessoas. E a melhor forma de fazer isso, a gente acredita, que é conversa, dialogar. Então, esse é o espaço. Se você gostou, compartilhe com a galera, dá um like, divulga tudo e, tamo junto. Então, da minha parte, eu queria, de fato, agradecer, né, vocês aí que nos escutaram. Semana que vem, né, já vai ter, então, o episódio com a nossa primeira convidada. E conto com vocês, contem com a gente aí. E as últimas palavras com o Caio. Manda bala, Caio. É isso aí, pessoal. Aproveitem esse momento. Como o Felipe falou, mandem sugestões, mandem dicas. Se quiserem participar, só mandar ali uma mensagem pelo Facebook, uma DM pelo Instagram, avisar a gente pelo Twitter, tá bom? A gente sempre vai estar disponível. E é isso, gente. Aproveitem porque o conteúdo vai ser massa. Ok, obrigado, gente. Pessoal, valeu. Até semana que vem. Tchau, tchau.